Hoje a gente vai falar do papel fundamental da curiosidade, da sede de saber, da vontade, da aspiração por saber mais, por conhecer mais, no processo da nossa evolução, no processo do nosso verdadeiro crescimento. E se você está chegando no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente fala aqui de revolução de si, esse processo de tornarmos-nos melhores, mais conscientes, mais lúcidos, melhores para nós a cada dia. A gente fala de meditação, autoconhecimento, filosofia. E se você puder, deixa seu like, clica no sininho para receber as notificações, se inscreve no canal, deixa seu comentário no comentário de alguém. Eu sei que repito isso toda vez, mas é porque o nosso número de views versus o número de likes e de engajamento ainda não está compatível. Então, por favor, se inscreva no nosso canal e manda esse vídeo para quem você achar que seja legal. Esses dias eu recebi uma mensagem, aqui no YouTube mesmo, de uma pessoa falando que ele estava defendendo terraplanismo, veja só você, e ele disse que até pouco tempo atrás todo mundo acreditava que a Terra era plana e uns poucos se incomodaram com a ideia e se desconvenceram disso e criaram um problema em cima disso e depois passaram a convencer as outras pessoas das suas ideias. Ele estava fazendo um claro argumento contra a curiosidade. Ele disse que alguns poucos curiosos, algo nesse sentido, né, que estavam incomodados. É claro que é uma falácia, né? Todo mundo acreditava em terra plana, não. A parte que importava das pessoas que não estavam ocupadas, tendo que plantar e colher para sobreviver, fazer sobreviver sua família e dar uma boa parte do que produziam para senhores feudais, para reis, rainhas, déspotas, tiranos e tudo mais, a parte esclarecida da sociedade que acreditava na Terra ser plana era uma porção ínfima que compreendia o pessoal da Grécia e da Europa de uma forma geral, né? Grécia, Roma e tal. O resto do mundo, caso as pessoas não saibam, inclusive os filósofos gregos entendiam que a Terra era esférica. O Eratóstenes, que era bibliotecário de Alexandria, inclusive antes de Cristo, conseguiu medir com quase precisão exata, a partir de um exercício que ele fez das sombras, ele conseguiu medir a circunferência da Terra. Os indianos acreditavam nos planetas como a gente acredita. Eu não quero argumentar sobre isso, tá? Eu quero argumentar sobre o segundo aspecto, mas eu quero dizer que primeiro isso é uma falácia. Porque a gente gosta de dizer, todo mundo acreditava nisso porque era isso que Roma ou a Grécia acreditavam. O mundo não é só o Ocidente, mais ainda o mundo não é só a Europa. As concepções de mundo dos índios, dos ameríndios, né, dos povos originários aqui das Américas em geral, as concepções de mundo dos africanos, as concepções de mundo do Oriente Médio e do Oriente como um todo, nunca entra em consideração quando a gente fala de visão de mundo. A gente acha que o mundo gira a partir do movimento da história na Europa. E não é verdade. Mas também não é verdade que só algumas poucas pessoas se incomodavam com aquilo que elas não sabiam. E muito infeliz o povo que se contenta com aquilo que sabe e não busca saber mais. Porque estava posto na Idade Média Europeia que as nossas doenças se davam por miasmas, problemas, malefícios que andavam no ar. Tipo um ar ruim. Há quem pudesse argumentar, mas isso era porque eles estavam intuindo o que viriam a ser os entendimentos sobre as doenças? Não, não é isso. Claro que por tentativa e erro, aquelas máscaras, essas máscaras aqui que os médicos nos 1600, 1700 usavam, cheios de ervas, né, cheio de arruda e ervas aromáticas, protegiam esses caras das doenças, não por causa das ervas, mas porque já é a proto-máscara, né, que a gente usa hoje por conta da pandemia da Covid. A gente não tinha noção do que eram micróbios, micro-organismos, etc, etc. E porque algumas pessoas estavam incomodadas com a falta, com a insuficiência daquela explicação sobre miasmas, que a gente começou a desenvolver novas formas de entender a biologia e avançou na medicina, na biologia, na microbiologia e tudo mais. As pessoas não sabiam e estavam conformadas de que a peste matava. Peste, varíola, sarampo, essas coisas matavam. Boa parte da população estava conformada com isso. Mas foi porque algumas poucas pessoas estavam inconformadas que o tratamento com as vacinas começou. Que o processo de desenvolvimento e florescimento do mundo começou. A maior parte das pessoas estava conformada de que a nossa real natureza passava por sofrimento constitutivo, ou seja, não importa o que você faça, você vai sofrer nessa vida. Se você é rico, se é pobre, onde quer que você nasça,
você vai nascer, você vai sofrer, você vai adoecer e você vai morrer. É porque algumas pessoas, vários Shravmanas, né, vários renunciantes das florestas, se inconformavam com essa nossa condição humana. E mais ainda, foi porque um príncipe altamente privilegiado, no auge de sua vida anababesca, se incomodou com o fato de que todos nós iríamos sofrer, envelhecer, adoecer e morrer, que ele foi pesquisar a consciência humana e se tornou em Shakyamuni Buda, o ser iluminado que, com sua doutrina, iluminou vastas populações humanas e o faz até hoje, a partir dos seus ensinamentos. É porque as pessoas se incomodam com o mal que elas aspiram o bem. É porque as pessoas têm curiosidade de saber que elas descobrem coisas novas. O espírito de curiosidade, o mesmo espírito de curiosidade do Buda que fez ele pensar, poxa vida, mas será que a vida é só isso? Será que a nossa vida é só nascer, comer, se reproduzir, sofrer e morrer? Esse espírito de curiosidade, essa sede do saber, essa ânsia de querer conhecer o mundo à nossa volta é o que faz da vida humana tão preciosa e tão especial. Tentar acachapar isso, tentar matar isso, tentar nos extirpar disso, dizendo, ai, a gente sempre viveu assim, por que vamos tentar mexer? É matar a possibilidade de uma vida útil, de uma vida digna, de uma vida que vale a pena. Como é que a gente pode argumentar contra a curiosidade, se é o espírito da curiosidade que nos leva a qualquer tipo de busca? Desde as buscas egoístas por amor romântico, por dinheiro, por fama, por sucesso, é a curiosidade de querer saber como é estar lá. É a minha imaginação me impulsionando nesse desejo que me faz querer ir buscar essas coisas. Desde esses prazeres egoístas e hedonistas, que têm seu espaço na vida, até as grandes conquistas da humanidade, todas elas, passam pela aspiração curiosa do eu não estou satisfeito com as coisas como elas estão. Guilherme, mas você é um yogi, como é que você fala pra gente ficar insatisfeito com a realidade? Porque até mesmo o Shankaracharya, esse cara aqui, fala pra gente equalizar os nossos pontos de vista de acordo com a realidade na qual a gente está vivendo. O próprio Shankaracharya, grande mestre do Vedanta não dualista, que vai dizer que boa parte da nossa percepção, se não toda ela, está permeada de ilusão, de maya e tudo mais, ele mesmo vai dizer para nós que, a depender do grau de compreensão da esfera da existência com a qual você está lidando, você tem que se importar e trabalhar nela da melhor forma possível. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você estiver neste mundo aqui, você tem sim que se lembrar que existe um grau de consciência onde está tudo bem, está tudo em paz e a vida está ótima porque a felicidade é produzida internamente, não externamente. Ok, mas o mundo tem problemas e na medida em que você trabalha para resolvê-los, você também resolve os problemas internos. Não fosse isto verdade, os budistas não trabalhariam para tentar aniquilar o sofrimento de si e de todos os seres. E eles fazem isso durante as práticas deles, eles fazem meditativas, eles fazem isso quando eles distribuem comida, eles fazem isso de diversas formas. Então todos os meditadores, os vedantinos, os budistas, os jainas, os tântricas, vão entender que existe a esfera de compreensão da realidade cósmica e existe a esfera de compreensão da nossa realidade objetiva. E é porque a gente não se conforma com os problemas da nossa realidade objetiva que a gente faz trabalhos para superá-los. Eu acabei de provar isso com a busca do próprio Buda. Ele não estava conformado que a nossa condição fosse simplesmente doença, velhice e morte. E aí, por causa dessa curiosidade de saber quem, afinal de contas, sou eu, qual é a razão da minha existência, por que é que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer comigo mesmo, que ele se lançou numa busca, numa jornada espiritual. Mas isso pode ser aplicado a qualquer coisa. Então, eu acho que falta-nos, especialmente ao brasileiro, essa curiosidade incômoda que o Rubem Alves tanto elogiava, que é essa sede do aprender, do saborear o conteúdo, do entender que, como o próprio Rubem fala, ostra feliz não faz pérola. São dos nossos incômodos que a gente descobre coisas novas e soluções para os problemas nossos e dos outros. Essa frase é muito bonita, né? Que ostra feliz não faz pérola, porque a pérola, caso você não saiba, é um grãozinho de areia que cai dentro da boca da ostra que vive filtrando, né, a água para se alimentar. Esse grãozinho de areia fica igualzinho aqueles fiapinhos de pipoca que gruda na língua. Eu passei por isso hoje, sobre do sofrimento que se trata. Só que eu não sei fazer pérola, então eu simplesmente tive que dar um jeito de tirar lá e eu tenho mãos. A ostra não tem mãos para tirar a casquinha ou a areia. E ela começa a envolver aquilo naquele nacarato, naquele material dela e transforma aquilo em pérola. São dos nossos incômodos e a curiosidade de transformar esses incômodos em algo novo que a gente produz pérolas. E existe um mito fundante para essa ideia, né? Você, né,
filho da tradição judaico-cristã ocidental tem que saber qual é esse mito. É o mito da criação. O pessoal da gnose fala dele de uma forma simbólica muito mais sofisticada do que quem literaliza esse mito. E eu gosto dessa ideia de que Adão e Eva viviam no paraíso e ao comer do fruto do conhecimento, que é o conhecimento do bem e do mal, é o conhecimento das coisas, o conhecimento da verdade, ora essa, eles deram vazão a uma curiosidade. Eles perderam o paraíso, mas isso não é algo ruim. É uma metáfora brilhante para o que acontece com a gente quando a gente ousa pensar fora da caixinha. O que acontece conosco quando a gente ousa questionar os nossos próprios paradigmas, as nossas próprias velhas certezas. Num primeiro momento, quando a gente resolve dar vazão às nossas curiosidades, a gente se encrenca até o limite do impossível. Porque a gente não tem ainda órgãos de percepção, instrumentos, sabedoria, inteligência para lidar com essa esfera nova de universo que eu abri para mim a partir da minha curiosidade. Mas é porque eu fui testado e vi que eu não tinha os instrumentos para trabalhar com aquilo que eu fui atrás, que eu vou buscar meios de fazer isso acontecer em mim. Né? Uma vez que eu perdi o paraíso, que não está mais tudo posto, todas as árvores frutíferas para me alimentar, todos os lugares para me abrigar, agora eu vou ter que construir meus próprios abrigos, eu vou ter que desenvolver minhas próprias ferramentas, eu vou ter que entender a realidade de uma forma mais direta. Essa é a ideia da perda do paraíso. Uma vez que a gente é obrigado a facear a realidade tal qual ela é, e você passou isso por isso na sua infância, muito provavelmente. Se você teve uma criação tranquila e tudo mais, você vivia uma vida boa quando era criança, uma vida sem problemas, uma vida sem preocupações, sem tribulações, e de repente, ainda mais nessa nossa sociedade neurótica e de consumo que não nos prepara para a vida adulta desde cedo, quer dizer, a gente estende a adolescência até os 30 anos se deixar, mas uma bela hora as pessoas ao nosso redor, nossos professores, nossos pais dizem: olha, a gente te tratou como criança até aqui, mas agora a vida adulta começou. Escolhe uma profissão para o resto da sua vida, vai fazer faculdade, cuida dos seus caminhos e cresça. Aí você diz: caraca, mas assim rápido? Então, a vida funciona nesse movimento pulsante de nos atrair para a curiosidade que muda as coisas. Então é nesse sentido que eu discordo veementemente do que esse cara escreveu lá. As pessoas estavam muito bem com a ideia do mundo ser uma terra plana. Sim, o problema é que ela não era. Né? O meu mestre uma vez falou uma frase exatamente sobre esse tipo de pensamento. Né? Ele disse assim: no campo das ideias, é lícito que você pense sobre tudo, acredite em tudo, defenda ideias sobre quaisquer pontos de vista, mas isso não significa que nenhuma delas seja verdadeira de fato. Quer dizer, no campo das abstrações, a gente pode falar do que a gente quiser. A questão é, quando a gente usa dessa curiosidade científica inata em todos nós, mas adquire o hábito de usar de métodos para fazer essa investigação, ou seja, não sai por aí de modo atabalhoado, lendo coisas na internet, lendo coisas no WhatsApp e simplesmente acreditando em videozinhos que você vê no YouTube, inclusive este. Quando você vai mais fundo, você lê com maior profundidade, quando você investiga e sofistica seu pensamento, o que você consegue é não só fazer com que essa curiosidade realce a razão do seu viver, dê mais beleza para o seu viver, mas que as formas como você vai lidar com a realidade estejam ancoradas em fatos. Fatos que muitas vezes contradizem aquilo que você gosta de acreditar. Mas esse é o lance de fazer ciência. Esse é o lance de buscar conhecimento. Esse é o lance de fazer filosofia. Diante dos fatos, não tem como você ficar, dando voltas e mais voltas para argumentar sobre como você gostava mais de pensar diferente. Você pode até gostar, mas não é palpável. Então, todo esse discurso foi para dizer assim: não mate essa curiosidade em você, mas cerque essa curiosidade de métodos. Aprenda a fazer esse processo do desenvolvimento do conhecimento de maneira programada, de maneira paulatina. Mas, por favor, não venha com essa história de que mas a humanidade sempre funcionou muito bem desse jeito, por que agora a gente vai mudar? Parece muito com uma fábula que eu ouvi de um amigo muito querido, o Ari, anos atrás. A fábula dos porcos assados. Diz que um povo no vilarejo antigo vivia nas cercanias de uma grande floresta. E eles sempre entravam na floresta para caçar javalis, né, porcos selvagens. E um dia teve um terrível incêndio. E quando o incêndio acabou na floresta, eles encontraram uma matilha inteira de javalis que havia sido consumida pelo fogo. Um deles experimentou
e achou aquilo delicioso. E ficou maravilhado sobre como aquela carne daquele javali assado com o fogo do incêndio da floresta ficava saborosa mais do que, sei lá, o javali cozido em água fervendo ou em soça que eles comiam antes. E o tempo foi passando, esse cara contou o segredo para os vizinhos adoraram, todo mundo comeu e o vilarejo começou, conforme as gerações passavam, a se especializar nisso. E de repente havia grupos inteiros de pessoas simplesmente para entender como plantar florestas que crescessem mais rápido, como criar o tipo certo de javali, como soltar eles na floresta para no dia certo do ano jogar fogo na floresta e o incêndio matar esses javalis e eles comerem os javalis. E aí passaram-se os séculos e de repente aquela cidade era conhecida em todo aquele país como o lugar de comer os porcos assados. E tinha universidade sobre como criar esses porcos e como soltá-los na floresta. E um dos vizinhos, um dia, resolveu pegar um pouco da lenha daquela floresta e pegar um javali já abatido, ao invés de soltá-lo vivo na floresta, resolveu temperá-lo e assá-lo e descobriu que era a mesma coisa. E aí ele foi felizão contar pro pessoal da cidade, pro prefeito da cidade, olha o que eu descobri, olha o que eu descobri. Eu descobri que a gente, tava fazendo algo que funcionava para nós, mas o mesmo javali dá para fazer de um jeito muito mais econômico, sem ter que soltar ele na floresta, tem que fazer toda essa estrutura. E esse cara foi banido da cidade, com a língua cortada. Pá! Os veganos devem adorar essa história, né? Porco assado, língua cortada e tal. Qual é a moral dessa história? Tudo bem, a gente pode estar acostumado a viver de uma determinada maneira até certo tempo, mas isso não significa que esse jeito da gente operar com a verdade, esse jeito da gente operar com a realidade é verdadeiro, está correto. Quer um exemplo básico, que todo cientista está falando? O raio da cloroquina. Deixar uma farmacêutica falar para vocês sobre isso. Por quê? Todo médico sério com que eu consultei falou, olha, dá na mesma se você tomar ou não tomar. Porque, proporcionalmente falando, até terem vindo essas novas cepas, o coronavírus mata uma porcentagem pequena de pessoas infectadas. O problema é que ele se espalha tão rápido que essa porcentagem pequena é um número absurdo. Não é? Mais ou menos. Não é tão ok assim tomar cloroquina, porque ela tem vários sintomas. Isso, eu estou querendo dizer em relação ao Covid. Isso, obrigado. É o que as pessoas dizem, né? Cloroquina é para um tipo de micro-organismo que não um vírus. Uhum. Então aí tanto faz se você tomar cloroquina ou comer bosta de vaca igual o pessoal tá fazendo na Índia, né? Bosta de vaca é mais natural, não vai ter efeito colateral. Eu acho que é melhor. A ideia da fábula dos porcos a curiosidade é sempre recompensada com perseguição, né? Então, só que a gente tem que honrar esses caras que lá nos seus tempos fizeram igual esse carinha da cidade, da Universidade dos Porcos e disse, olha, dá pra fazer de outro jeito, dá pra entender a realidade diferente. Porque Giordano Bruno foi morto por causa das suas ideias que se provaram verdadeiras, Galileu foi quase condenado à morte por causa das suas ideias, sabe? Gente muito especial, muito brilhante, sofreu muito para que você tivesse o direito a um pensamento mais sofisticado hoje em dia. Então, honra a nossa tradição humana de dar valor e vida a essa curiosidade. E não vem me dizer que a gente sempre pensou assim e estava tudo bem, aí veio um bando de incomodado e mudou essas ideias. Teve um bando de incomodados que resolveu conectar pessoas que estavam separadas por oceanos de distância. E deu-se o telefone, e deu-se a internet. Você está incomodado com esse tipo de invenção? Porque você mandou a sua mensagenzinha, bonitão, graças a um aparelho inventado por gente curiosa. Aliás, gente curiosa que usou de satélite, que é uma tecnologia que depende fundamentalmente da existência de um planeta esférico com gravidade e tudo mais. Você usa GPS até para ir na casa da tua irmã, porque você não decora mais caminho nenhum, porque ninguém mais está exercitando sua memória. E GPS depende de quê? Satélite, a Terra esférica, sabe? Então, é muito legal esse pensamento científico seletivo, sabe? Eu vou acreditar no que eu gosto e o que eu não gosto eu vou dizer que é uma grande conspiração alienígena. Também, eu posso dizer para você que o que a gente vive é uma simulação à la Matrix. E a minha afirmação sobre isso, não, eu não acredito nisso, mas se eu afirmasse isso, eu queria ver você desprovar. Então é isso, sejamos curiosos, mas tenhamos métodos para deixar essa curiosidade florescer do jeito certo, e não que a gente saia por aí comprando ideias abiloladas sobre, sei lá, crianças índigo, cristal e blá 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 blá, quando tem gente morrendo de fome, de frio, de sede, quando a gente tem problemas sérios e urgentes para resolver, e quando a gente tem possibilidades de descobertas científicas reais
tão fascinantes para serem feitas, sabe? Se engaja num curso de verdade, procura fazer um curso robusto de ciência para você entender como essas coisas funcionam. Dê valor a este cérebro que a natureza te deu e que demorou bilhões de anos de evolução para chegar aí até você. Sabe, e você estragando ele com TikTok e Instagram, vai caçar sapo e vai ler um livro que você ganha mais. De preferência, algum escrito por algum cientista e não um conspiracionista. Né, Paty? Sim, Desperte Já. Desperte Já é um bom livro. Até mais.